Bom, meus amados, glória a Deus. É bom mais uma vez poder dizer como Moisés, aliás, como Davi. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus temos dado a vitória. Hoje eu estou experimentando fazer de frente, tá ok, amados? Quase dos letreiros aqui, né? Porque naquela outra visão de selfie não dá para você ver, tá? Então, o cartaz está buscando resposta. Você está buscando resposta para a miséria, angústia, doença, tristeza, preocupação, medo, pânico, problemas familiares. E aqui esse dizer lindo, né? Minha família no altar de Deus. Então esperamos que saia o Espírito Santo, que tu esteja na direção deste dia para nos direcionar, nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Hoje, querido, nós estamos em Josué, capítulo 24, tá ok? Estamos encerrando mais um capítulo da palavra de Deus. Então você vê que nesse período de pandemia, para quem está nos acompanhando esse trabalho de 5 da manhã, você vê que hoje nós estamos terminando mais um livro da palavra de Deus. E o interessante é que cada dia nós estamos meditando em um capítulo. Amém? Então hoje, queridos, é quando Josué recorda tudo o que Deus fez antes dele morrer. Né? Então, o capítulo 24 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha o que ele faz questão de trazer. Que antes deles atravessar o Jordão, os pais deles, os descendentes deles, serviram a outros deuses, ou seja, eram idólatras, serviram a outros deuses, não tinha compromisso com Deus, assim como muitos de nós. Né? Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaac. Aqui é Deus falando, olha só que eu chamei o Abraão, fiz andar por toda a terra de Canaã, multipliquei a tua descendência. E a Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aqui ele vai trazendo a memória do povo, queridos. É muito importante você trazer muitas vezes na sua mente a sua história, a história da sua família. Não para você ficar lamentando, ficar chorando, mas para você ver os feitos de Deus. Tá ok? Então, queridos, o versículo 15 fala assim, ó, Josué renova a aliança com o povo. Ó. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Você está sendo sincero na maneira de servir a Deus? E com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e serviu ao Senhor. Ele manda, tira, deixa essa idolatria de lado, tira esses deuses estranhos do seu coração. Aqui ele fala deuses, mas quantas coisas, queridos, às vezes nós temos que tirar do nosso coração para servir a Deus. Quantas pessoas não conseguem se firmarem com Cristo, porque às vezes há coisas no coração dela, na alma dela, que ela não quer
tirar. E no versículo 15 ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ele encosta o povo na parede. Vocês vão decidir a quem você vai servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele tomou uma postura. Ele mostrou aquele povo. Ali que eles eram milhões de pessoas. E ele mostra a eles. E ele comunica a eles: a minha decisão é essa, eu vou ser fiel ao Senhor. Liberdade. Deus sofre ao ser rejeitado. Mesmo assim, não obriga ninguém a seguir. Veja bem, queridos, o propósito de Deus é que a humanidade se convertesse, se tornasse seus filhos e filhas, seus servos e servas. Mas ele não obriga a isso. É por isso que as igrejas pentecostais crêem no livre-arbítrio. Né? Ao contrário, deixa cada um livre, olha aí, para fazer a própria escolha. Ou seja, você é livre para você tomar uma postura, uma posição, fazer sua escolha. Então, da mesma forma que Josué, ele não podia obrigar os israelitas a permanecerem fiéis ao Altíssimo. É como nesse tempo de pandemia. Não há como um pastor obrigar que as pessoas permaneçam fiéis a Deus. Não tem como exigir. Transmite, ele ensina a palavra do Senhor. O que Deus quer que seja fiel. Ao dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mostrou que ainda que toda a nação escolhesse seguir outros caminhos, Josué e sua família, queridos, seriam leais a Deus. Então, queridos, essa é uma escolha simples, mas continua diariamente nós somos confrontados. Ele diariamente vem de situação que nos coloca ali na parede. Se a gente quer servir ou não. Se a gente quer ser fiel ou não. Então preste atenção, muitas vezes vem situações para a gente tomar postura. Qual posição vou tomar? Vou ser fiel ou não? Vou permanecer crendo ou não? Vou permanecer buscando ou não? Então, é uma escolha contínua, queridos. Aqueles que se mantêm em aliança com o nosso Deus, queridos, são capazes de influenciar de maneira poderosa. Então, Josué, ele tomou uma postura, ele tomou uma posição: eu vou ser fiel, eu vou servir a Deus. Essa posição dele influenciou a outra pessoa. Então, entenda isso, se você tomar uma postura de fé, entenda isso, você vai influenciar outras pessoas. Tome uma postura de fé, de fidelidade a Deus. Pode ter certeza que você vai influenciar outras pessoas. Você vai influenciar a sua casa, pessoas que você ama, pessoas que estão próximas de você. O versículo 29 fala assim: e depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Queridos, nós vemos aqui que ele era um homem simples, escolhido do meio do povo para auxiliar Moisés. Terminou como um dos maiores líderes da nação de Israel. Ao longo da vida, Josué provou ter muito mais que coragem e habilidades militares. Ele teve temor, obediência, fidelidade a Deus. São características, querido, que tornavam a sua conduta exemplar. Então, querido, foi um homem que teve uma conduta exemplar. Como é que está sendo a sua conduta como homem, como pai, como líder, a senhora? Como é que está sendo a sua conduta?
Vale a pena refletir. Ele teve guerras, lutas, batalhas, mas ele tomou aquela postura de trilhar os caminhos do Senhor. Tá ok? Versículo 31 diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Então, aqui, querido, nós estamos vendo a despedida agora dele. As palavras iniciais ditas por Deus para encorajar Josué. Lá no capítulo 1, versículo 1 a 9, Deus teve que encorajá-lo. Por 3 vezes, Deus falou assim: tenha bom ânimo. Há muitos anos atrás, eu ouvi um pastor pregando dizendo que Deus só fala com a gente uma vez. Com Josué, ele falou 3 vezes: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Isso quer dizer, quando Deus fala 3 vezes, é porque a coisa é muitíssimo séria, né? Então, Deus o encorajou. Capítulo 1, versículo 1 e 9. Se você está sem coragem, leia Josué capítulo 1. Foram vividas até os últimos dias da sua vida. Ou seja, Deus o encorajou de tal forma que aquela palavra permaneceu a vida dele toda. Embora ele tenha enfrentado poderosos inimigos, sua disposição de manter inalterada seu testemunho atestou publicamente a sua fé e a sua fidelidade. Glória a Deus. Querido, Deus não proteger ele numa redoma ali por ele ser, não. Não tem como Deus nos colocar numa redoma, não. Mas Deus, ele promete ser conosco, ser conosco. Independente do que você estiver passando. A promessa do Senhor. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o 24:32 diz: também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém. Então, queridos, os ossos de José foram levados do Egito e sepultados em Siquém, exatamente no campo em que Jacó, seu pai, havia comprado. A confiança de José, quando ao êxodo dos hebreus do Egito, era tão grande que esse foi seu último pedido. Certo, queridos? Então você vê que aqui está falando dos ossos de José. Foram enterrados em Siquém, no campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, porém 100 peças de prata. Então, amados, a confiança de José. Você vê que José, a confiança dele, ele comprou um terreno. E ali os homens de Deus começaram a ser enterrados. Então você vê que quando Josué foi ser enterrado, você vê que eram todos ali no mesmo lugar. Por causa da confiança deles. Nossa terra aqui vai ser nossa. Deus falou que vai ser nossa. Né? Então, Deus, querido, jamais se esquece dos seus servos. Quando a pessoa conserva e pauta a sua vida na palavra de Deus, ela é honrada. E não apenas durante a existência, mas também depois da morte, pois deixará um legado a ser seguido. Então, Josué, ele morreu e deixou um legado a ser seguido. Quando você morrer, você vai deixar um legado? As pessoas vão lembrar de você? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Será que elas vão chorar? Será que elas vão rir? Então você vê que ele morreu e ele deixou um legado. A fidelidade a Deus. Ele foi um guerreiro de Deus, Josué. E antes de morrer, ele levou o povo a tomar uma postura, uma decisão de ser fiel a Deus. Você vê que esses homens batiam muito nessa tecla: fidelidade, 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 fidelidade. Então, meu querido, minha querida, mesmo nesses dias aí difíceis de pandemia,
Seja fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Saiba que Deus vai te honrar. Ele vai te recompensar. Tem recompensa que vai acontecer aqui ainda nessa vida. Mas tem recompensa que será na glória. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, que essa palavra vá de encontro ao coração do teu filho, da tua filha, venha trazer para ele e para ela bênção, graça, vitória, livramento, paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado porque nós estamos terminando hoje mais um livro, de meditar mais um livro da tua palavra, desta feita sobre a vida de Josué, esse teu servo que foi um homem exemplar, este homem que ousou ficar do lado de Moisés, no momento que uma nação inteira, milhões de pessoas se opunham àquele líder, à liderança daquele homem. O Josué ousou, juntamente com Caleb, a ficar do teu lado. Oh, Senhor, que esta palavra aqui possa despertar aquele que vai estar ouvindo a permanecer fiel a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, seja com todos vós, hoje e sempre. E olha, um beijo no teu coração e bom dia mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.